Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais uma roda de conversa. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que faz parte da vida de todos nós, que todos nós vamos passar por isso um dia, mas às vezes a gente até acha que está preparado para passar por isso, mas chega na hora, a gente vê que não é bem assim, que é a dor do luto. E para a gente falar sobre isso, nós temos hoje três convidadas muito especiais. Primeiro, a terapeuta, massoterapeuta e pesquisadora Juliana Lima Verde. Seja muito bem-vinda, Juliana. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Ângela. Eu acho que o assunto que nós vamos abordar hoje é muito pertinente. Eu recebo muitas mensagens de pessoas, de terapeutas que têm dúvidas em como abordar o luto nas sessões de TRG, e eu fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada. Realmente, a gente tem que ter um jeito todo especial para tratar com esse tema nos nossos atendimentos, né? E também hoje nós temos duas terapeutas que podem nos ajudar muito com esse tema. Primeiro, nós temos a presença especial da terapeuta Esmeralda. Seja muito bem-vinda, Esmeralda. Fale um pouquinho com a gente sobre você. Se apresente para as pessoas, por favor. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Esmeralda, Master Terapeuta TRG, sou também educadora parental e falo com vocês aqui da França. E é uma grande honra, um grande prazer eu estar aqui com essas pessoas tão sábias, tão especiais, que é a Ângela, a Juliana e a Rose. Muito obrigada, Esmeralda, muito obrigada pelas suas palavras. Eu tenho certeza que você vai agregar muito aqui nessa nossa conversa. E também aqui com a gente a terapeuta Rose Periotto, que é massoterapeuta e também escritora. Rose, por favor, se apresente para a gente. Olá a todos vocês, é uma grande honra estar aqui junto a esse bate-papo. Como a Ângela disse, eu sou massoterapeuta TRG, sou escritora do livro O Luto Invisível e espero poder contribuir nesta live. Com certeza a Rose vai contribuir bastante. Iniciando, eu gostaria de saber da Juliana, né? Juliana, o luto é um trauma diferente de outros traumas que a gente vivencia. É um trauma que todo mundo vai passar por isso algum dia. E por mais, né, como eu falei no início da nossa conversa, por mais que a gente pensa que está preparado, realmente quando a gente passa por isso, às vezes a gente não está assim tão preparado como imaginou que estaria, né? Então eu gostaria, Juliana, se você puder explicar para a gente o que acontece na mente de uma pessoa quando ela passa por essa perda irreparável. Então, quando nós nos vinculamos a uma pessoa, né, esse vínculo ele fica registrado no cérebro como memórias autobiográficas que são emocionalmente significativas, como, por exemplo, imagens, sensações, emoções, e tudo isso faz parte da nossa identidade e da nossa identidade quando nós estamos com essa pessoa. Quando essa perda acontece, o cérebro ele enfrenta uma contradição. Como? Ele continua evocando essa pessoa como se ela estivesse presente, mas na realidade essa pessoa entende, já sabe que ela não está mais aqui. Então esse conflito ele gera um sofrimento muito intenso. E a memória emocional ela não se apaga sozinha com o tempo, ela precisa ser integrada à realidade dessa pessoa. Quando isso não acontece, qualquer estímulo pode reativar a dor como se fosse uma perda recente, manifestando-se como se fosse ansiedade, depressão, sintomas físicos, ou seja, a pessoa que tem a saudade, ela vai somatizar, ela pode somatizar bastante. Não porque essa pessoa seja uma pessoa fraca, mas porque o sistema nervoso dela está sobrecarregado com a memória que ainda não encontrou um lugar para ficar. É muito interessante isso. Além disso, nós precisamos ampliar esse olhar. Por quê? Porque o luto, ele não acontece só com a morte de uma pessoa. Por exemplo, uma separação conjugal, ela é um processo de luto. O fim de uma amizade também é um processo de luto. Quando a pessoa perde um emprego, ou perde uma fase da vida, ou perde um sonho que ela
que ela teve não conseguiu realizar, tudo isso pode ativar o mesmo processo de dor e de reorganização do sistema nervoso internamente. Então, o que define essa intensidade não é necessariamente quem você perdeu, mas o quanto aquela presença estava entrelaçada com a pessoa que você é ou era, tá? Entendi. Juliana, você falou uma coisa agora que me chamou bastante atenção, das memórias, né? Então, a pessoa perdeu uma pessoa querida, perdeu uma pessoa ali que tinha aquele convívio diário com ela. Aí, quando ela aciona algum gatilho, quando ela passa por uma situação que ela lembra de como ela estava com a pessoa que ela perdeu, isso faz com que, na memória, ela reviva aquela perda? Exatamente, ela pode reviver essa perda. Agora, depende muito do tempo em que essa perda ocorreu. A literatura fala que o processo de luto pode durar de 6 meses a 1 ano. Agora, isso pode ter um espaço temporal menor ou maior, dependendo da pessoa, tá? Dependendo da constituição emocional dessa pessoa. Então, a gente não pode precisar que depois de 2 anos que alguém faleceu, por exemplo, ao reavivar essa memória, essa pessoa vai ter um gatilho. Não seria exatamente um gatilho, tá? Mas, sim, o processo de luto, ele precisa ser vivenciado. E a gente vai falar um pouquinho como esse processo ocorre com a TRG. Exatamente. E agora eu queria saber da Esmeralda. Esmeralda, na sua experiência com os atendimentos, como que essa dor do luto costuma aparecer nas pessoas? O que que elas relatam para você sobre essa dor? Como elas sentem? Como que elas passam por essa dor? Bom, a experiência do luto é altamente individual, né? E varia de pessoa para pessoa, né? Depende, como foi colocado, do vínculo, né, que a pessoa tem com a pessoa que morreu, né? Depende também do apoio social, depende da natureza dessa morte, como foi que ela aconteceu. E tem uma coisa muito importante também que eu acho, que é também a personalidade e as crenças que essa pessoa carrega consigo. As crenças religiosas, as crenças culturais, isso daí também pesa bastante, né? Por exemplo, eu, quando perdi meu marido para um câncer de pâncreas com a idade de 49 anos, para mim, foi muito difícil lidar com aquela parte da negação. Dentre as 5 fases, a fase da negação para mim foi terrível. Por quê? Eu, quando chegava à noite, no dia que ele foi para o CTI, eu quase não dormi, imaginando ele ali sozinho, passando por aquele sofrimento só. E depois que ele faleceu, eu ficava lembrando como é que ele podia estar ali sozinho, abandonado naquele lugar frio, escuro. Então, isso me fazia vivenciar todas as noites a mesma angústia. Então, a fase da negação, para mim, foi aí muito difícil. E já tratei de uma moça que, quando perdeu a mãe, por uma queda que ela quebrou o punho e evoluiu a óbito, essa moça, ela sofreu bastante, porque ela dizia que era como se ela tivesse perdido um braço, ela tivesse perdido uma perna, ela tivesse perdido um membro. Como a Juliana explicou, não é? Isso também acontece, as fases do luto diante de uma outra perda, de um outro contexto, né? E agora eu tenho uma outra pessoa que eu estou tratando, que perdeu um filho, o único filho, com 19 anos, para um mal súbito. Já essa pessoa, ela tinha já uma personalidade bem mais calma, uma fé bem estruturada, e eu não estou dizendo aqui que o sofrimento de um foi menor, foi maior do que do outro, não é isso, mas a forma que a pessoa se apresenta depende muito desses 4 fatores que eu coloquei. Ângela, eu queria complementar, complementando aí um pouco do que a Esmeralda falou, né, essa intensidade do luto, ela varia muito, além dessas questões religiosas que ela falou, né, da espiritualidade que a pessoa exerce, ela varia muito também conforme o tipo de vínculo que essas 2 pessoas têm, o papel que aquela pessoa ocupava na vida, no contexto da perda. Por exemplo, perder um filho, né, também, como a Esmeralda acabou de falar,
carrega uma ruptura da ordem natural da vida. Perder um pai, uma mãe, pode aí despertar uma sensação de orfandade, mesmo que você seja uma pessoa adulta. Perder um avô, por exemplo, pode ser o primeiro confronto com a própria finitude. E cada perda vai acessar uma parte diferente da nossa identidade. E é isso que vai determinar a profundidade dessa dor que nós sentimos. Continuando isso que você comentou, o reprocessamento generativo, ele vai atuar na mente da pessoa. E isso pode variar dependendo de qual foi essa perda e o vínculo que ela tinha com a pessoa que faleceu, no caso? A gente precisa ter em mente que existe uma coisa muito fundamental, muito importante. Não se reprocessa um luto logo após a perda. A pessoa que perdeu, ela precisa viver todo o processo, todas as fases do luto, no seu próprio tempo. Se uma perda vai ocorrer durante um tratamento da TRG, imagina que você está atendendo uma pessoa e no meio ali do tratamento, durante as sessões, essa pessoa sofre uma perda. Nós vamos reprocessar as outras memórias, vamos fortalecer a pessoa e só quando ela estiver estabilizada é que nós vamos retornar à memória da perda, tá? Então, quando esse momento chegar, a TRG vai ajudar a acessar essa memória de uma forma muito controlada e muito segura. Isso depende muito também da experiência, né, do traquejo que esse terapeuta, da sensibilidade que esse terapeuta ele precisa ter. Então, o reprocessamento, ele permite que o cérebro reorganize essa experiência. A memória, ela não vai desaparecer, ela vai se transformar. A dor não vai sumir, mas vai deixar de ser uma ferida aberta e passa a ser uma parte integrante da história de vida dessa pessoa. A pessoa consegue lembrar com saudade, com amor, sem se sentir ansiosa, depressiva, paralisada. É um movimento da memória que paralisa para a memória que integra. Isso é muito importante. O terapeuta ele precisa ter muita sensibilidade para gerir essa condição. Exatamente. E agora eu queria falar com a Rose. Rose, sobre isso que a Juliana falou, né, sobre como o processo de reprocessamento generativo acontece nos nossos atendimentos, o que você observa na prática? Um cliente teu que já passou por isso, pela essa dor do luto, e foi reprocessada. Como você viu isso na prática acontecer? Muito bem. Eu vou descrever um caso que eu atendi há algum tempo atrás, dentre tantos, né? E nós sabemos que cada pessoa enfrenta o luto de uma maneira específica, né? Porque a dor do luto é realmente física. A dor do luto é física. Não existe essa de dor só de memória. Não, ela dói mesmo e rasga o peito. No entanto, eu atendi uma cliente com mais de 60 anos que perdeu a mãe aos 9 anos de idade. E ela perdeu o pai aos 18 anos de idade. O que aconteceu? Até a nossa 10ª sessão, nós não conseguíamos passar dos 10 anos de idade. Toda vez ela enfrentava o velório da mãe, há tantos e tantos anos atrás, e ela sentia a mesma dor. Até que, diante disso, né, da nossa perspicácia como terapeutas, eu tive um insight. E eu falei com ela o seguinte: toda vez que você menciona para uma pessoa que você perdeu a sua mãe aos 9 anos de idade, a reação das pessoas te estimulam a reviver aquele luto. E ela concordou comigo, ela falou, realmente é isso, Rose. Toda vez que alguém me pergunta, e eu falo, eu perdi a minha mãe com 9 anos, todo mundo vem com a mesma reação, puxa, que pena, nossa, que dó. E ela tinha que reviver aquela mesma dor. Quando ela entendeu que isso já tinha ficado no passado, não a memória da mãe, a memória da mãe ela sempre vai carregar, mas que aquele evento se passou há tanto tempo e que ela teve que sobreviver isso tudo, então ela começou a enfrentar a vida de uma maneira um pouco mais flexível, sem ter que ser tão pulso forte,
e ter que enfrentar o mundo sozinha. Ela entendeu que ela pôde ser cuidada por outras pessoas e a vida dela realmente mudou completamente. Puxa, Rose, é tão interessante isso que você falou, né? Porque a pessoa ela teve que lidar com a dor do luto e com a dor e com a reação das pessoas quando ela contava sobre o luto. Realmente é um relato muito importante e sensível, né? Que a gente precisa ter. Então, eu gostaria de perguntar agora para todas vocês. É possível seguir a vida depois dessa perda irreparável? Porque quando você está naquele momento, a impressão que você tem é que você não vai mais conseguir seguir. E nós, terapeutas, podemos ajudar nesse processo, né? Então, eu gostaria que vocês me respondessem isso. É possível? Então, eu acho que é possível sim seguir a vida, mas é importante também dizer, gente, que isso não significa que você esqueceu a pessoa ou que você superou a perda dessa pessoa. Significa que você aprendeu a viver com a ausência dela, tá? E essa pessoa deixou com você uma parte integrada, né? Ou seja, algo que faz parte de você, da história entre vocês duas. Além da história, uma saudade, um legado. E eu queria chamar a atenção aqui para o fato de que nós, terapeutas TRG, nós temos um papel muito concreto nesse processo. Quando o luto ele ainda está em curso, nós não vamos tocar diretamente na memória da perda. Nós vamos trabalhar com aquilo que cerca a perda, como as culpas, os medos, as crenças que essa perda ativou no inconsciente dessa pessoa. Nós vamos fortalecer esse cliente por dentro. Quando ela estiver mais estabilizada, então o reprocessamento vai permitir que o cérebro ele se reorganize e vá moldar essa experiência emocionalmente. Então a pessoa passa a acessar as lembranças desse vínculo com menos gatilho, menos ativação e com mais integridade, sem perder a memória, é claro, mas mudando essa relação que essa pessoa tem com essa memória, tá? Eu costumo dizer que o objetivo, nosso objetivo, não é fazer a pessoa apagar o luto da vida dela. Não é isso. O nosso objetivo, o nosso trabalho é acolher essa pessoa na dor que ela está sentindo, é ajudá-la a reaprender a viver, seguir a vida, sentindo a saudade, mas aí sem esquecer esse ente querido, mas seguindo em frente a vida dela. E para isso, a TRG, ela é muito boa também. Eu acredito mesmo que eu tenho visto essa parte aí das fases do luto serem aceleradas para essa parte da negociação, da aceitação, quando se faz o tratamento com a terapia. Eu acredito que a TRG ela pode realmente dar um suporte muito grande para as pessoas que estão passando por esse momento. A dor é única, ela não tem comparação, é impossível você comparar a minha dor com a sua, sabe? Tudo é muito exclusivo. Por isso, o imenso respeito que nós, como terapeutas, temos que dar às pessoas que nos procuram. O acolhimento é fundamental e a gente só entra nesse processo do reprocessamento quando alguma cicatriz já está feita, tá? Nós não podemos cutucar esse ferimento enquanto ele ainda está aberto. É muito importante ter o respeito por cada um. E agora eu gostaria de perguntar para Juliana. Juliana, o que você diria agora direto para a pessoa, para uma pessoa que está vivendo essa situação do luto? Então, essa pessoa, eu diria para essa pessoa que ela está num lugar de dor, tá? Você não precisa sair desse lugar agora. Essa dor, ela é proporcional ao amor que existiu, tá? E você está exercendo a sua humanidade sentindo essa dor. O que o seu cérebro está fazendo é tentar dar conta dessa ausência. Isso vai levar tempo, e esse tempo ele é diferente para cada pessoa. Não existe um luto certo, ou um luto errado, ou um luto rápido, ou um luto lento.
O importante é que você busque apoio, terapia, pessoas de confiança, espaços seguros para sentir e manifestar essa dor. Quanto mais a pessoa consegue nomear e ser acolhida naquilo que ela sente, e esse é o nosso papel de terapeuta TRG, mais o sistema nervoso dessa pessoa ele vai conseguir reprocessar essa experiência. Tenha em mente que você vai sair desse lugar de dor. Não porque você vai esquecer, mas porque você vai aprender a carregar essa perda de um jeito mais integrado, com mais leveza. É exatamente, o luto, ela é uma das experiências mais profundas que o ser humano pode viver. E embora essa perda seja irreparável, a forma como essa dor permanece dentro de cada um de nós é que pode ser transformada. E nós já estamos agora caminhando para o final. Então, eu gostaria que a Esmeralda, terapeuta Esmeralda, por favor, o que você tem a dizer para essa pessoa que está passando por essa situação agora? Qual é a sua mensagem final para essa pessoa? Bom, eu diria que não há um cronograma específico, né, para a pessoa superar essa dor, né? O luto, ele é um processo contínuo, complexo. Então, cada um vai viver da sua maneira. É muito importante que essa pessoa passe por todas as fases. Nem todo mundo passa pelas 5 fases que todo mundo conhece. Eu, pelo menos, não passei pela fase da raiva, né? Já uma das pessoas que eu atendi passou por essa fase, queria processar o hospital, queria processar os médicos, culpava tudo e todos, né? Então, você viva a sua fase, você viva a sua dor, né? Procure grupos de apoio na internet, no YouTube tem muitas pessoas, mães, pessoas que perderam os seus entes queridos e que se reúnem para se apoiar umas às outras, né? Então isso eu acho assim muito importante, porque não tem uma linha de chegada clara, né? Ah, começou aqui e aqui vai terminar. Não, isso vai depender de uma pessoa para outra, mas com certeza também tem que ter cuidado com as pessoas que fazem comentários. Ah, ele agora está num bom lugar. Tem coisas que não se deve dizer para essas pessoas, né? Isso tinha que acontecer, você não pode ficar assim. Não, deixa a pessoa viver o seu luto, deixa viver todas as fases e procurar ser acolhida, né? Procurar acolher essa pessoa, ter uma rede de apoio, ter pessoas que acolhem, que aceitam e deixe ela viver. Só não deixe fazer morada, né, no seu coração para sempre. Você precisa seguir a sua vida assim, mas tem que ter paciência com esse processo. Exatamente, a rede de apoio é bem importante, a terapia também é bem importante, e a dor é Isso. individual, cada pessoa sente a sua dor, né? Não tem como comparar a dor de um com a dor de outro, e ninguém sente a dor do outro, é a gente que sente a dor da gente mesmo, né? E Rose, você também, agora nós estamos finalizando, mas eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre o livro. Você escreveu um livro sobre o luto, né? Como que esse livro pode ajudar as pessoas a passar por esse processo? Bom, o meu livro, ele não trata basicamente sobre a dor, da perda física, né, pela morte, tá? Ele trata mais sobre os lutos que nós vivenciamos ao longo da nossa vida, no nosso dia a dia, no cotidiano, ou perdas por separação de pais, ou até mesmo situações em que há superproteção de pais. Então, é uma infinidade de perdas que nós sofremos durante a nossa vida e que nos aparece como lutos verdadeiros, que doem, que marcam a nossa vida, a nossa alma. E nesses casos, a TRG é muito efetiva, porque aí não é necessário um tempo de espera, a gente pode trabalhar diretamente em qualquer um desses casos. Ah, perfeito. Não é só sobre o luto da morte mesmo, do falecimento, são outros, ele engloba todos os tipos de lutos, de outros lutos que a gente passa, outros tipos de perda, não é somente a perda da morte mesmo, né, Rose?
Pessoal, eu vou deixar embaixo desse vídeo o link aqui nos comentários, o link do livro da Rose, para quem tiver interesse, clicar ali, tem mais informações. Juliana, agora, a tua mensagem final, eu vou pedir uma mensagem final diferente. Como que você aconselha, qual é a tua mensagem para os terapeutas TRG que atendem pessoas que estão passando por esse luto? Então, a minha mensagem é de que o terapeuta TRG respeite o tempo do luto, tá? Não tenta ir direto à memória da perda. Você precisa antes fortalecer essa pessoa. Reprocessa aquilo que dá para reprocessar sem descascar essa ferida. Porque dessa forma você está ampliando a janela de tolerância emocional dessa pessoa, tá? E muito cuidado, porque acompanhar um luto exige muita presença, muita sensibilidade e muita autorregulação, porque você pode estar se vendo no luto daquela pessoa. Então, quando o momento de reprocessar ele chegar, você confia no protocolo, confia no processo e na pessoa que está à frente. Tenha segurança de que ela está pronta para falar sobre esse luto. E esse trabalho com o luto na TRG, na minha opinião, ele é um dos trabalhos mais delicados e transformadores que nós podemos fazer. Olha, pessoal, realmente esse é um assunto que eu considero muito importante, como todas as nossas convidadas falaram hoje. É um assunto tão importante que todos nós vamos passar por isso um dia. Então, eu quero agradecer a presença de vocês três aqui, que trouxeram esse assunto tão delicado, né, com tanta maestria, falaram perfeitamente. E então, eu tenho certeza que essa nossa roda de conversa ajudou muitas pessoas que estão passando por isso e também os terapeutas para ajudar as pessoas. Então, agradeço infinitamente a presença de todos vocês aqui. Aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar o link de todas as terapeutas, da Juliana, da Rose, da Esmeralda. Então, muito obrigada e boa noite para todos vocês. Boa noite. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Angela. Até a próxima. Boa noite a todos. Obrigada.